Estúdio Aberto de hoje, a gente conversa com o deputado federal do PSDB, Aécio Neves. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite, Adriana. Prazer falar com vocês. Boa noite, deputado. Boa noite, Luciano. Prazer falar com vocês mais uma vez. Nós é que agradecemos, deputada. Até afinal, nós temos muitos assuntos aqui para tratar, né? Período eleitoral, com certeza, mexe muito, né? Com o cenário político e, claro, que é uma boa oportunidade para a gente trazer algumas questões aqui para o eleitor, para o ouvinte da Super. Começo, então, falando a respeito do PSDB ter oficializado, né? O nome do atual vice-governador de Minas, Paulo Brandt, como candidato a vice na chapa de Marcos Pestana ao governo de Minas. Só que pela lei eleitoral, o deputado Brandt não precisa deixar, né, de ser vice-governador, deixar o governo para ser candidato. Aí eu já te pergunto, não fica assim uma situação meio constrangedora? O eleitor deve se perguntar, né, está concorrendo na chapa do adversário, mas é vice-governador. O vice-governador hoje, Paulo Brandt, apenas é uma figura decorativa? Como que esse nome também agrega à chapa? Olha, Adriana, eu quero dizer em primeiro lugar que nós todos do PSDB e da federação ficamos imensamente felizes com o sim de Paulo Brandt ao convite que lhe foi feito pelo presidente Paulo Biaco e pelo candidato Marcos Pestana. Paulo Brandt é um companheiro do PSDB de toda uma vida. Assim como Marcos Pestana, que foi meu secretário de saúde quando eu fui governador, Paulo Brandt foi secretário da Cultura, depois presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado nos meus governos, e mostrou uma profunda identidade com o que pensa o PSDB. Na verdade, Adriana, com os últimos governos que realmente realizaram em Minas em praticamente todas as áreas. Há 4 anos atrás, ele foi convidado pelo atual governador, uma candidatura, né, que no início se apresentava com pouca expectativa de vitória, aceitou o convite para tentar influenciar, para tentar ajudar, quem sabe até mesmo a que os tempos em que as coisas aconteciam em Minas Gerais, na educação, na saúde, na segurança, voltassem. A percepção que eu tenho é de que ele não se sente mais tão à vontade ou tão confortável ao lado daqueles que, com todos os méritos que devem ter, eu respeito muito o governador do estado, mas o fato real é que o novo tem uma dificuldade enorme de ampliar as suas alianças, e elas são necessárias para as coisas acontecerem, para as reformas acontecerem, para os projetos serem aprovados na Assembleia. Na verdade, é um retorno ao ninho do Paulo Brandt, e nós teremos o melhor candidato, o mais preparado candidato a governador e também, a meu ver, o mais qualificado e experiente candidato a vice-governador na chapa do PSDB. Nesse período, né, até a campanha ser finalizada, até a troca ou não, né, enfim, até esse período todo ser finalizado, o fato de Paulo Brandt ainda permanecer como vice, né, junto com o governador Romeu Zema, é uma situação constrangedora até para o PSDB ou para ele? Ele tem comentado isso com vocês? Não, Adriana, de forma alguma. O Paulo Brandt é um homem público, né, com inúmeros serviços prestados ao Estado. Aceitou um convite, participou de um projeto político, teve lá suas discordâncias, mas vamos lembrar que ele foi eleito, ele não ocupa um cargo de confiança do governador. Ele foi eleito vice-governador do Estado nessa chapa, deu lá a sua contribuição. Talvez o próprio Novo não achou que seria relevante, né, a continuidade dessa contribuição, tanto que né, o retirou da chapa, acho até sem aquela fidalguia, né, natural que os mineiros cultivam muito na política, né, uma palavra, acho que nem isso houve, e ele se sentiu absolutamente à vontade para ajudar a construir um novo projeto em Minas, e tenho certeza que ele tem profunda, talvez até maior identidade com o que o PSDB propõe do que o atual governo. Afinal de contas, no nosso tempo, Minas tinha a melhor educação fundamental de todo o Brasil, os maiores investimentos em segurança pública já feitos na história do Estado, e os servidores de segurança são testemunhas disso, a melhor saúde da região sul e sudeste, segundo inclusive o governo do PT à época, os maiores programas de infraestrutura, como o Processo, que ligou 219 cidades ao asfalto. Esses foram os governos do PSDB. Eu acho que o Paulo pode dar uma grande contribuição para, quem sabe, esse tipo de governo que se relaciona bem com as pessoas, que não exclui ninguém, né, que tem um projeto planejado para o desenvolvimento do Estado,
possa voltar. Olha, eu estou muito, muito animado e muito feliz com a decisão do Paulo Brandt, um dos grandes homens públicos de Minas Gerais, de estar ao lado do Marcos Pestana e ao nosso lado nessa caminhada. Deputado, o senhor falou uma coisa aí que me deu uma deixa aqui para entrar num assunto. O senhor falou que o Partido Novo tem uma dificuldade muito grande de ampliar as alianças. E aí eu entro na questão do convite que foi feito pelo governador Romeu Zema ao jornalista Eduardo Costa para compor a chapa, ele que é do Cidadania, e esse convite esbarrou então nessa federação do Cidadania com o PSDB. O PSDB é apontado como o responsável para que essa chapa Zema-Eduardo Costa não decolasse. O jornalista Eduardo Costa, por sua vez, veio a público, fez críticas ao PSDB e ao senhor, inclusive. Como é que o senhor avalia todo esse processo agora, nesse momento, e como é que era a relação do senhor e do Eduardo Costa antes desse episódio? Já existia algum tipo de desconforto entre os dois? Não, Luciano, de forma alguma, eu conheço muito pouco o radialista, não tenho absolutamente nada de pessoal contra ele, até compreendo aí a sua frustração, mas a cada um acredita, né, naquilo que quer. Eu pergunto a você, Luciano, se você quer amanhã ter a possibilidade de ter alguém como seu companheiro de chapa, você o filia num partido aliado ou num partido que pode ser seu adversário? Você o coloca num partido sobre o qual você tem controle ou numa federação já anunciada e conhecida, inclusive onde já existia um candidato a governador colocado em campanha? Claro que, no meu sentimento, e de muitos de nós que acompanham a política já há algum tempo, é de que o Novo alcançou o objetivo que sempre quis, fazer uma chapa do Novo com o Novo. Nunca foi para valer esse convite, porque se assim fosse, era muito fácil. São vários os partidos que apoiam hoje o governador Zema, talvez pelos méritos que ele tenha. Bastava filiar o jornalista, que foi filiado, se não estou enganado, há poucos dias no final do prazo de filiação, a qualquer um desses partidos. Na verdade, buscou se transferir para o PSDB uma responsabilidade que jamais foi nossa. Olha, respeitamos o governador Zema, que ele faça lá a sua chapa com o Novo, com seus aliados. Nós temos obrigação de oferecer aos mineiros mais uma alternativa. É absolutamente democrático. Essa candidatura do Marcos Pestana, para mim um dos mais qualificados homens públicos da sua geração, ela vem sendo discutida há muito tempo. Ela é uma forma também, Luciano, de nós mostrarmos aos mineiros que nós não precisamos nos contentar com tão pouca coisa, né? Nós vivemos os governos do PSDB com todas essas realizações que eu citei. Minas Gerais era exemplo de gestão pública, não apenas para o Brasil, mas para o Banco Mundial, para outros países do mundo. Todos os indicadores econômicos e sociais de Minas eram maiores que o do restante do país. E depois dos governos do PSDB, nós tivemos o governo do PT, que vocês se lembram como foi, né? E tivemos agora o governo Zema, que eu considero até um governador bem intencionado, mas está longe de compreender a dimensão da responsabilidade de alguém que governa Minas Gerais. Eu estou no Congresso, Adriana, Luciano, caros ouvintes da Rádio Super, há muito tempo. E eu vejo a ausência absoluta de Minas em todas as grandes discussões nacionais. Discute-se a reforma tributária, não tem Minas participando. Discute-se a questão, por exemplo, dos combustíveis, como chegar à diminuição do preço dos combustíveis, não tem Minas participando. Porque algumas públicas, e a de governador do estado de Minas Gerais é uma delas, e eu vivi isso, né? Ela demanda responsabilidades que vão muito além de simplesmente você pagar a folha salarial, né? Repito, considero o governador um homem bem intencionado, mas Minas merece mais. E a candidatura de Pestana, agora ao lado de Paulo Brandt, vão permitir aos mineiros voltarem a esse tempo, não muito distante, né? Onde as coisas aconteciam em Minas Gerais, onde os servidores públicos recebiam 14º salário, tinha avaliação de desempenho. Então, eu acho que a candidatura do Pestana, ela traz um ingrediente novo. Ela qualifica o debate e permitirá que os mineiros tenham mais uma opção. E eu estou muito orgulhoso de poder estar ao seu lado nessa caminhada. Deputado, o jornalista Eduardo Costa esteve aqui à Rádio Super, ele afirmou que o real interesse do senhor seria o de fazer um acordo para ser sucessor do governador Romeu Zema em 2026, ou até mesmo ser o próprio vice na chapa, ou ainda o candidato ao Senado no lugar do deputado federal Marcelo Aro. Eu te pergunto, o senhor quer voltar a ser o governador de Minas Gerais?
Olha, não merece nem resposta essa consideração, né? Como eu disse aqui, cada um acredita naquilo que acha mais conveniente acreditar, desejo que ele tenha sucesso aí na sua caminhada profissional, né? Que se no futuro quiser entrar na política, né? Que faça isso, a renovação sempre é muito bem-vinda, mas isso beira o ridículo, não cabe nenhuma resposta. Não, eu quero que o governo do PSDB, com os êxitos, com o planejamento, com a qualificação com que nós, durante 3 mandatos consecutivos, administramos Minas Gerais, possa voltar. E outros nomes poderão surgir lá na frente. Imagina, Adriana, né, você também experiente aí na análise da política, se é possível alguém fazer um acordo para um apoio daqui a 4 anos. Uma bobagem enorme. Eu acho que, na verdade, as pessoas não compreenderam que o Novo tinha uma estratégia e um propósito. A estratégia é criar alguns constrangimentos para outros partidos e o propósito ele alcançou, fazer uma chapa pura, até porque especula-se que se o governador for reeleito, ele pode deixar o mandato ao final do governo para buscar um outro cargo público. E, obviamente, o Novo preferia continuar no governo do Estado, que eu considero razoável, que eu considero legítimo, e não acho isso um erro. Eu, quando fui governador de Minas Gerais, na minha reeleição, eu convidei para fazer parte da minha chapa o então vice-governador Anastasia, que era alguém que eu considerava altamente qualificado e já pensando no futuro realmente. E isso era feito às claras, isso era feito com absoluta transparência, sem precisar fazer esse tipo de jogada e transferir responsabilidades para outros. Eu, quando governador do PSDB, eu fui reeleito com quase 80% dos votos, deixei meu governo com 92% de aprovação. As coisas eram as claras, eu dizia, olha, quem eu considero em melhores condições para dar continuidade ao meu governo é o governador Anastasia, né? Eu fui candidato ao Senado, aguardei 4 anos no Senado, construí uma candidatura presidencial que, se tivesse tido êxito, teria, não tenho dúvidas, mudado esse Brasil, mas com clareza, sabe, com coragem para enfrentar isso, e não com subterfúgios como nós assistimos neste último episódio. Mas isso é da política. Olha, vamos olhar para frente, nós temos que olhar para as possibilidades que Minas tem hoje, e a candidatura do Marcos Pestana é uma possibilidade nova, é Minas reencontrar-se com seu destino de grandeza, qualificado e de referência para o país. Porque eu encerro, Adriano, dizendo o seguinte: quando há essa ausência, essa omissão de Minas nas grandes questões nacionais, é claro que é ruim para Minas, mas é pior para o Brasil. Nós estamos vendo hoje essa eleição tão polarizada, né, com uma disputa quase que fratricida, e eu acho que a ausência de Minas, da ponderação, do equilíbrio, dos quadros políticos de Minas, na verdade, ajuda a que essa polarização seja cada vez mais radicalizada. Deputado, olhando para frente então e falando em acordos, o PSDB fez um acordo com o PDT para garantir um apoio na disputa estadual. Por outro lado, o PDT garantiu o palanque ao presidenciável Ciro Gomes aqui em Minas Gerais, além de ter o Bruno Miranda, que é presidente estadual da legenda, na disputa pelo Senado. Um levantamento feito pelo Instituto Datatempo para o Senado apontava que o senhor aparecia na liderança, mesmo o senhor nunca tendo colocado aí essa possibilidade de disputa ao Senado. O que levou o senhor então a não disputar o Senado diante desse cenário positivo e decidir pela reeleição à Câmara dos Deputados? Ô, Luciano, em determinados momentos da política, nós temos que estabelecer prioridades, né? Nós convidamos o Marcos Pestana, muito antes desse episódio da federação, desse convite que foi feito, para liderar um projeto de resgate do PSDB em Minas Gerais. E nós buscamos outras alianças, eu quero aqui dizer de forma absolutamente clara. Até em razão do apoio do PSDB a nível nacional à candidatura da senadora Simone, que é muito minha amiga, mas que infelizmente não conta com o apoio de boa parte do seu partido, nós achamos que seria natural que o próprio MDB, em reciprocidade, política se faz assim também, pudesse aqui estar ao nosso lado. Não foi possível, eles optaram por um outro caminho. O PDT, de alguma forma, foi procurado por nós e se colocou dentro desse projeto. Eu tenho uma relação com o PDT desde o início da minha caminhada política, né? Lá atrás, há mais de 20 anos, sempre o PDT esteve ao meu lado e houve uma convergência de propósitos, né? E eu tinha que fazer uma opção. E a opção que fiz foi, por um lado, fortalecer a candidatura do Pestana, dando a ele uma aliança com o PDT, oferecendo, portanto, o Senado ao PDT, e o vereador Bruno é um nome muito qualificado para essa disputa. Por outro lado, e eu deixo aqui mais uma vez
Adriano, Luciano, ouvintes, de forma muito clara, o meu partido, a meu ver, cometeu um grave equívoco na condução nacional desse processo. Nós poderíamos ter um candidato à presidência da República que, a meu ver, já estaria disputando uma vaga no segundo turno com o presidente Bolsonaro, que era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. No momento em que a sua candidatura é inviabilizada por uma decisão da cúpula, ou de uma parcela da cúpula do PSDB, é óbvio que isso desorganizou muitas disputas estaduais do partido. Você não ter uma candidatura à presidência da República, de alguma forma, exige que o palanque, por exemplo, de uma candidatura ao Senado, seja feito quase que exclusivamente pelo candidato. Então, eu optei pelas duas razões: fortalecer a candidatura de Marcos Pestana e para demonstrar mais uma vez o equívoco do PSDB ao não lançar uma candidatura própria à presidência da República. E eu no Congresso, Luciano, eu já passei por muita coisa lá, você sabe disso. Fui senador, fui presidente da Câmara, fui deputado por várias legislaturas. Para mim, para minha atuação política, sobretudo na área que eu cuido hoje, que são as relações exteriores e a defesa nacional, fui presidente da comissão durante esse período, independe de eu ser senador ou deputado federal. Qualquer eventual projeto futuro que eu venha ter em Minas Gerais, independe de eu ser deputado federal ou senador. Nessa hora era mais adequado, e foi um gesto de desprendimento também, que o Marcos Pestana pudesse ter um tempo maior de televisão para resgatar os êxitos dos governos do PSDB e, obviamente, ampliar o seu apoio político. Eu estou muito feliz com a decisão, muito sereno com a decisão que eu tomei, e vamos em frente. Eu acho que essa eleição em Minas, olha, para quem achou que o jogo já está jogado, botem as barbas de molho, porque eu acho que nós ainda vamos ter muitas emoções aí pela frente. Pois é, deputado, inclusive pelo fato do senhor, inclusive, aparecer na frente, né, nas pesquisas ao Senado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo do PSC, candidato também ao Senado, chegou a desafiar o senhor, né, a ir às ruas. Aí eu te pergunto, a campanha do Senado, na opinião do senhor, seria mais desgastante? A campanha, a disputa para a Câmara, é mais segura, a disputa para a Câmara? Olha, quem enfrentou uma eleição, duas para governador, uma para o Senado e outra para presidente da República, né, não leva essa questão em consideração, né? Eu quero continuar ajudando na construção de um novo projeto para Minas Gerais, tenho esperança que possa ser nessa eleição, se não tiver, provavelmente será na próxima, não é? E a avaliação é essa, a avaliação é o que era melhor para fortalecer o PSDB em Minas Gerais nesse momento. Eu poderia ser candidato, poderia vencer ou poderia perder, isso né, é decorrente da política, mas eu estaria fragilizando a candidatura que estamos por lançar em Minas Gerais. Portanto, eu estou sempre muito preparado para o debate de ideias, de propostas. Eu sigo, Adriana, uma máxima tancrediana, né, o Dr. Tancredo dizia muito, né, que talvez seja muito diferente da que alguns novos atores da política vêm pregando, né? Na minha formação política, né, com 36 anos de mandatos consecutivos que eu já tenho, não há ninguém no Brasil hoje com um número, né, tão expressivo de mandatos, né? Isso deve ocorrer por alguma razão, e mandatos variados, né, no executivo e no legislativo, mas eu aprendi muito e pratico que na política são as ideias que devem brigar, não as pessoas. Eu acho que o tempo, uma certa maturidade, né, vai permitir que esses novos atores também compreendam que o que muda a vida das pessoas, né, o que melhora a vida do brasileiro, o que traz mais emprego, o que traz melhores condições de saúde, né, são projetos, e muitas vezes você precisa unir forças para construir esses projetos. No meu governo em Minas Gerais, nós jamais perdemos uma votação na Assembleia. Por quê? Porque as propostas eram corretas, eram claras, e nós não excluímos aqueles que participar conosco. Eu acho que esse tempo está fazendo falta em Minas Gerais. Quem sabe dentro de pouco tempo ele voltará. Deputado, pegando o gancho nisso que o senhor falou agora há pouco, de que quem achava que a eleição já estava decidida pode colocar as barbas de molho. A última pesquisa Datatempo, que foi feita entre os dias 15 e 20 de julho, apontou que o governador Zema lidera a disputa para governador com 48,3% dos votos, 23,2% de Alexandre Calil, e o Marcos Pestana tinha então 1,2%. O presidente do PSDB de Minas, Paulo Abiacchio, aposta no desempenho do Marcos Pestana nos debates e diz que tem muito espaço para ele crescer. Qual que é, na avaliação do senhor, o potencial dessa chapa Marcos Pestana, Paulo Brant para o governo de Minas?
Olha, em primeiro lugar, acho que é a melhor chapa, a mais experiente, né, com realizações a serem mostradas. Elas trazem consigo, como eu já disse aqui mais uma vez, os êxitos, as realizações do nosso governo, e não há um lugar que eu vá em Minas Gerais que não há esse reconhecimento, né, seja pelo processo, seja pelo que nós fizemos na segurança, na educação, enfim, na saúde. Então eu acho que quando as pessoas de alguma forma compreenderem que a candidatura do Pestana e do Paulo Brant possibilitará a Minas viver novamente aquele tempo, eu acho que ele tem muita chance. Luciano, eu não me lembro exatamente, não tenho boa memória para isso, mas nessa mesma semana, né, de agosto de 4 anos atrás, eu não me lembro quanto tinha o governador Zema, talvez não muito diferente do que tem hoje o Max Pestana. Isso é uma demonstração clara de que as coisas mudam, e eu torço para que possam mudar para melhor, com Pestana indo ao segundo turno, e se for o segundo turno ele terá grandes chances de eleição. E se não vencer, né, é do jogo político, vamos aceitar isso com muita serenidade, vamos nos preparar para frente. Agora nós vamos fazer uma propositiva, né? O Pestana está preparando um grande programa de governo, resgatando aquelas pessoas que estiveram ao nosso lado nos nossos 3 mandatos, 2 meus e o outro do Anastasia, sabe? Para termos uma coisa qualificada. Nós vamos deixar uma contribuição muito importante nessa campanha. Quem sabe permitindo que os ataques pessoais deem lugar à discussão sobre projetos, sobre programas, sobre o desenvolvimento do Estado, sobre saúde, sobre segurança, sobre meio ambiente, enfim, é o que o PSDB vai oferecer aos mineiros nessas eleições. Deputado, a gente já está caminhando já para o finalzinho da entrevista, até queria agradecer, né, ao senhor por estar conversando com a gente até mais do que a gente havia combinado, do tempo que a gente havia combinado, agradecendo inclusive a atenção com o ouvinte e com o internauta aqui da Rádio Super. Mas é uma notícia de hoje que a gente precisa repercutir com o senhor a respeito da decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a rejeição de uma denúncia, né, decorrente das investigações da Lava Jato contra o senhor sob acusação de pagamentos de propina pelas empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Gostaria de um comentário do senhor a respeito desse assunto, como que o senhor recebeu essa notícia? Claro, Adriana, eu agradeço muito essa oportunidade, recebi com enorme alegria, porque mais uma vez faz justiça. E o que ocorreu é algo muito raro, porque o próprio Ministério Público, propositor da ação, volta atrás por não ter encontrado absolutamente nada que me envolvesse e pede o arquivamento dessa ação. A verdade, Adriana, ouvintes da Rádio Super, nós vivemos um período no Brasil, alguns anos atrás, onde houve a demonização da política. Eu era o principal líder da oposição ao governo do PT. Por muito pouco, eu não venci as eleições presidenciais, mas era alguém que precisava ser alvejado. Um conjunto de pessoas, de executivos de empresas com os quais eu jamais havia tido qualquer relação na minha vida, se apresentaram para dizer que deram contribuições às campanhas do PSDB, essa contribuição passa a ser chamada de propina, e eu passei a ter que me defender de coisas que eu nem imaginava do que se tratava. Cada uma dessas acusações caiu por terra. E agora é o próprio Ministério Público que considera que não pode ser a palavra de um cidadão que, sei lá, se enriqueceu com esse dinheiro, né, usando o nome de outras pessoas, alguém pode ser sequer denunciado. Portanto, fico muito feliz, é mais uma acusação que cai por terra, praticamente todas já caíram, e algo muito curioso para falar no dia de hoje, né? Já que você lembrou dessa notícia de hoje, né? Que eu agradeço muito a oportunidade de falar. Hoje eu assisti também numa matéria agora há pouco que quem foi condenado pelo Tribunal de Contas da União foi exatamente o ex-procurador Rodrigo Janot, responsável por muitas dessas acusações, que tinha um projeto político, claro, queria ser candidato, parece que seu partido não deu a ele a legenda, né? E hoje ele foi condenado por desvios de áreas, enfim, de viagens de subordinados dele. Foi condenado a ressarcir o erário em 2,8 milhões de reais. Então, na verdade, quem era mocinho, nós estamos vendo que não era tão assim.
Mas, enfim, eu acho que o tempo ajuda a que a justiça se faça. Eu estou hoje extremamente animado em retomar o meu caminho em Minas Gerais, tenho o reconhecimento da minha gente. Esses índices que eu tinha para o Senado, em torno de 25%, publicados inclusive pelo Datatempo, é uma demonstração de que há reconhecimento pelo nosso trabalho. E quando essas denúncias absurdas são enterradas, arquivadas por iniciativa do próprio órgão acusador, o que fica ao final é que eu fui vítima dessa grande armação e eu estou hoje com mais disposição, Adriano e Luciano, com mais determinação do que nunca para cumprir o meu papel. Eu acho que Minas merece muito mais do que está tendo e podem ter certeza que nós vamos escrever juntos outras páginas importantes na história de Minas, como eu fiz ao longo de todos esses 36 anos. Retomar esse caminho aqui em Minas, então, pode significar em 2026 uma candidatura ao governo do estado? Olha, vamos ver, se o Pestana ganhar, ele tem preferência, mas quem sabe, se não for dessa vez, né? Olha, Luciano, falo com a mais absoluta sinceridade, até com uma certa espontaneidade. Cara, Minas pode ter muito mais, cara. Minas faz uma falta, Minas atuando a nível nacional, Minas influenciando nas grandes decisões do país, é muito bom para o Brasil. E eu acho que Minas ainda vai conseguir construir no futuro um projeto nacional. Há um vácuo, há um vazio, há um deserto hoje de homens. E mulheres também, após essas eleições, vai precisar de alguém ou de um grupo político que reorganize, que reinstitucionalize a política no Brasil. Nós não podemos viver dessa pancadaria de lado a lado e quem ganha não tem nem condições de fazer amanhã um projeto de governo. Eu acho que o papel do PSDB é estar no centro, aglutinar as forças de centro e construir, tanto para Minas quanto para o Brasil, um novo projeto como aquele que eu tentei construir em 2014. Deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Deputado, mais uma vez, obrigada, viu, pela oportunidade em conversar conosco aqui. Uma ótima noite para o senhor, até a próxima. Boa noite, deputado. Eu agradeço, uma ótima noite para vocês e para todos os ouvintes aí pela paciência. Grande abraço e uma boa noite. Conversamos agora há pouco com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB.